Papo de Comunidade. A voz de quem faz parte da nossa cidade e região. Ao vivo. Na Paraíso FM. Nosso Papo de Comunidade. Como eu já havia anunciado aí, a gente falou aí desde quarta-feira, falando da presença da Andréia Souza e também uma convidada que eu vou apresentar aqui hoje no nosso Papo de Comunidade. Faz tempo que a gente não fazia o Papo de Comunidade, né? Mas essa semana que vem vai ter também uma escritora por aqui. A gente tem mais pessoas batendo papo com a gente, mas hoje o papo é com elas aqui, com as mulheres aqui, viu? Andréia Souza não precisa falar muito dela não, né? O pessoal já conhece, a esposa do ex-prefeito Bill, viu? E que tá aí na carreira, iniciando uma carreira diferente aí, né? A gente vai falar sobre isso também. Ao longo dos anos aí, dedicou ao serviço público e à comunidade, né? A vocação para a vida pública já veio já de longe já, viu? E agora a André coloca seu nome à disposição da população como candidata a deputada estadual. Bem bacana, viu? Com o propósito de ampliar esse trabalho para todo o estado de São Paulo. Defensora da inclusão das famílias, das mulheres e das políticas públicas que geram oportunidades, acredita que é possível fazer política com sensibilidade, responsabilidade e compromisso, sempre priorizando o cuidado com as pessoas e a construção de uma sociedade mais justa e acolhedora, viu? Tem mais gente hoje aqui com a gente. A Lu, né? A Lub, né? Falar de Lub. O nome dela é diferente. Lubinska, é isso? Ah, tá. Peraí que daqui a pouco ela vai falar, né? Mas de falar de Lub é mais fácil, né? Natural de Bilac, engenheira civil, professora da Universidade Estadual de Campinas desde 2003 e uma das principais referências em educação inclusiva no estado de São Paulo. Ah, bem bacana. Tem um currículo bem bacana aqui. Vai falar também, vai esmiuçar aqui. Deixa eu apresentar elas aqui, colocar a câmera para agora, elas vão aparecer aqui. Pronto, estão aqui. Vamos abrir os microfones. Bom dia para vocês, viu? Bom dia, ouvintes da Paraíso. Bom dia, Charles. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. É uma alegria estar aqui ao lado da professora Lub, estar nesta manhã. É um prazer imenso. Muito obrigada, Charles. Eu que agradeço a presença de vocês. Charles, é um prazer enorme. Você falou meu nome, aí é Lubienska, mas pode me chamar de Lub, tá bom? É um diferente, prazer, né? É um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo com você, com a Andréia, né? Eu vou aproveitar esse espaço para a gente começar a falar sobre inclusão e vou me apresentar, Charles. Porque fique à vontade. Nossos ouvintes estão aí, a nossa comunidade ela é repleta de pessoas diversas. Sim. E é importante que elas saibam quem nós somos, né? Porque muitos, por exemplo, são desprovidos da visão. E aí é importante que a gente se apresente também. Verdade, então, verdade. Eu vou começar falando que eu sou uma mulher de pele branca, olhos e cabelos castanhos, meu cabelo fica um pouco abaixo dos ombros, é meio encaracolado, e hoje eu tô vestindo uma camisa branca. E aí eu vou falar pra Andréia fazer a mesma coisa. E se você, eu acredito que todo mundo já conhece o Charles, né? Mas a Lub ninguém conhecia antes. Então, a Andréia é famosa, aproveitar. mas eu acho que agora ela tem um público diferenciado. Ao lado da Lub, não tem como você não aprender, né? Então ela me convidou. Tá, então deixa eu começar. Sou mulher de pele branca, estatura mediana, olhos, cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro e liso. Hoje eu estou vestindo uma camisa amarela e calça bege. Então, eu participei, tive a oportunidade de participar do cerimonial inclusivo, onde a apresentação começa dessa forma. Um café sensorial com todas as escolas do governo. E isso foi uma bagagem, uma oportunidade que eu tive ao lado dessa mulher que me apresentou tudo isso, né? Então, ela tem muito que contribuir aqui também para contar novidades, principalmente quando se fala da inclusão. Então, muito obrigada. Vamos, então, para esse bate-papo. Hoje vai ser um bate-papo, uma aula aí. Vai ser bem legal, bem bacana. Eu acho que quem está ouvindo do outro lado aí, a nossa manhã da comunidade, vai aprender muito aí com essas mulheres aqui. Então, fica à vontade, gente. Vamos começar falando sobre... Pode pegar o tema aí, esmiuçar, fica à vontade. A fala da Andréia, né, para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que o Estado faz para as pessoas. E ela, como uma futura, né, deputada e candidata a deputada estadual, ela vem já desde quando
eu estive ali presente dentro da Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ela sempre esteve ali buscando informações relacionadas àquilo que o governo faz para levar até as pessoas da região. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Andréia num evento, um evento acadêmico Aqui relacionado ao PCJ, né, a bacia hidrográfica nossa, onde a gente premia são premiados alguns municípios de boas práticas. Exato. E nós tivemos essa oportunidade que a gente, num primeiro momento, a gente chama de coincidências, né? Mas a gente já sabe uma palavrinha nova, né, Andréia? Que são, na verdade, as deusidências, que colocam as pessoas que têm o mesmo propósito juntas para que elas possam aí trazer e transformar, né, as nossas regiões, aí, os locais por onde a gente passa. E nesse momento a gente se conheceu, eu falei para ela que eu estava assumindo ali a direção da Escola da Inclusão, que é uma escola de governo criada pelo governador Tarcísio, para que essa escola ela não atenda só o servidor público, porque normalmente as escolas de governo ela forma, capacita servidores públicos. É focada, né? Só ali mesmo. Exatamente, né? Nessa melhora do servidor, né? Do conhecimento do servidor. E nesse momento, na criação da Escola da Inclusão, na verdade, o governador ele traz um outro olhar, o olhar para o estado inteiro, para todas as pessoas, né? Porque a Escola da Inclusão, ela não é só para o servidor, ela é para todo mundo. Então, ela é para uma mãe atípica, ela é para uma família, ela é para uma empresa, ela é para todas aquelas pessoas que quiserem o conhecimento relacionado à temática da pessoa com deficiência. Portas abertas aí. Portas abertas. E nesse momento em que nós nos encontramos, a Andréia se mostrou muito empenhada em trazer tudo aquilo que o governo faz e tem para a região aí de Nova Odessa, Americana, para que as pessoas saibam do que está acontecendo e das oportunidades que elas têm. Foi muito bom, né? Foi muito bom, exatamente, para trazer para a região metropolitana uma proximidade entre governo do estado e municípios. Então, Lu, essas tratativas que o governo oferece, nós estamos facilitando um meio de comunicação, porque nós vimos que as dificuldades entre a comunicação, elas são bem grandes. Então, nós precisamos estar sendo uma pessoa que vai facilitar toda esse engajamento dos municípios para abraçarem tudo o que existe. No período que nós estivemos lá, eu posso lembrar muito bem, como presidente do Fundo Social, o que eu fui buscar no estado? Eu fui buscar todos os projetos que envolvessem a questão do empreendedorismo feminino, né? Embora aberta para todas as pessoas naquele período, mas nós focamos em pegar na mão das mulheres, das mães, e ali trouxe um meio de geração de renda para contribuir no orçamento doméstico. Então, quando você está no poder público, você tem que ir buscar. Você não pode ficar paralisado com os recursos que nós temos no município. Não pode ficar esperando, né, André? Não pode ficar esperando as coisas virem até você. Não, de jeito nenhum. Eu lembro muito bem, você tem que buscar no federal, você tem que buscar no estadual, você tem que ver o que tem de oportunidades. E essas oportunidades estão também com faculdades. Eu vejo a importância das faculdades, os alunos lá querem poder desenvolver algo para a comunidade com projetos. Assim como a professora Lubi é professora lá da Universidade da Unicamp, ela sabe muito bem, ela falou, Andréia, a Unicamp também tem um projeto lá da universidade, que é um projeto com a melhor idade. E eu comentei com ela que a gente conhece e sabe desse projeto, embora no período que nós estávamos terminando o governo, veio a pandemia, onde limitou todas as nossas ações, mudando todos os recursos e pensamentos para a área da saúde, onde estavam acontecendo muitas mortes naquele período. Então, foi um período desafiador que Nova Odessa e ninguém esperava viver aquele momento. Então, foi um momento que também deu uma segurada, mas eu vejo que as nossas ações têm que continuar. Então, mesmo fora
hoje do governo, nós continuamos desenvolvendo projetos para a comunidade. Como? Sendo pontes para as outras pessoas, para que a gente possa levar a facilidade, a transformação através da capacitação, através do reconhecimento, através de cursos e oficinas que as pessoas estão disponíveis para poder contribuir. Então eu vejo com bons olhos o meu olhar na política. O meu olhar na política é construir, cuidado como que é? Você ouvir as pessoas, saber a realidade, saber o que as pessoas sentem e, de fato, você olhar para esse problema e poder acolher de forma com atendimentos. Então, um atendimento humanizado, um atendimento que vai atender a necessidade dessa família. Então, o meu olhar poderia falar muito bem aquilo de grandes obras, de trazer um centro da inclusão para cá. Mas as pessoas precisam, o básico precisa ter acessibilidade dentro das escolas, dos espaços públicos, acessibilidade dentro de todos os departamentos. Hoje nós tivemos um café ali com a vice-presidente da OAB, Ana Paula, e ela comentou com a gente que teve aí um projeto dela reconhecido como terceira, né? Uhum. Terceira do grupo da OAB, com boas práticas com questão da inclusão. Já fizemos uma ponte ali, a Lubi falou assim, Ana Paula, você pode apresentar para a gente poder dar um olhar como Estado, para ver o que a gente pode ampliar desse seu projeto para você apresentar numa próxima e quem sabe chegar em primeiro lugar, né, como boas práticas. Então, assim, olha só, Deus une as pessoas no mesmo propósito. Eu falo que é isso que mais me motiva estar na política, construindo pontes. Então... o Estado tem esse poder, né, de dar visibilidade àquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer isso como um município, por exemplo, mas como Estado a gente consegue. Então, muitas vezes as pessoas acabam não sabendo porque os municípios não se aproximam, né? Eles não buscam as informações. E buscar a informação é muito importante para trazer. Né? Por exemplo, você estava falando agora sobre empregabilidade, né? Apesar de eu estar como diretora da Escola da Inclusão, eu estou dentro de uma secretaria onde fala sobre as pessoas com deficiência. E lá nós temos muitos programas como a empregabilidade inclusiva, onde você pode solicitar um polo ao governo, para esse polo vir para a sua região, e esse polo ele vai trazer ali a oportunidade para as pessoas com deficiência de uma montagem de um currículo, da colocação dessa pessoa no mercado de trabalho, do conseguir que essa pessoa permaneça naquele ambiente de trabalho, ou seja, levando informações àquele ambiente de trabalho, de como reduzir as barreiras para aquela pessoa poder exercer o melhor dela como profissional. E tudo isso está ali disponível. Só que se o município não vai atrás, muitas vezes essa informação não chega até ele. Então a gente precisa de pessoas muito fortes, né, que façam essas políticas públicas chegarem para todas as pessoas mesmo. Então, a gente fazer esse processo de nos apresentar, por exemplo, de levar a inclusão e a acessibilidade para dentro das escolas, isso é muito importante. Por exemplo, eu estou dentro da Unicamp há mais de 20 anos e a gente tem um projeto que esse ano completa 20 anos de existência. Olha só, bom tempo. Que na verdade virou um programa onde tem 9 projetos dentro dele. E ele atende autistas, ele atende crianças com deficiência como síndrome de Down, por exemplo, né? Também atende as famílias, as mães, as escolas, a gente vai até as escolas. E ao completar esses 20 anos aí de trajetória, a gente, o ano passado, criou um projeto novo ali, onde a gente desenvolveu um curso para ensinar crianças a aprenderem sobre a língua brasileira de sinais, que é a Libras, né? Porque a gente já tinha um projeto anterior onde a gente vem capacitando pessoas dentro da própria universidade para que ela consiga se comunicar com uma pessoa surda, por exemplo. E a Andréia já sabe disso, que o Estado, por exemplo, tem um curso que é oferecido todo mês,
que é um curso de Libras, de introdução a Libras. E ela vem fazendo toda essa divulgação aqui nessa região. E graças a essas divulgações e o que o Estado vem fazendo, todo mês a gente abre inscrição, são mais de 3.000 pessoas que se inscrevem ali em poucos minutos. Então, assim, a Secretaria traz, né, muitos programas e agora a Escola da Inclusão traz muitas formações e capacitações que as mães, por exemplo, atípicas podem buscar, né, que as pessoas que têm alguma pessoa com deficiência na família podem buscar, e mesmo nós, que somos, às vezes, pessoas que não temos contato com as pessoas com deficiência e não sabemos muito como lidar, né, como nos comportar, e isso tudo é trazido através de formações, que, né, a gente tem uma formação que fala sobre capacitismo, né, que é oferecido todo mês também para todo o Estado. A gente fala todo o Estado, mas ele está lá nas redes sociais, ele é para todo mundo, né? E a Andréia sabe disso, e ela vem trazendo isso e ajudando o Estado a aproximar a sociedade daquilo que é feito através de políticas públicas. Legal. Essa importância, acho que é importante, né? Investir na formação continuada dos profissionais que trabalham na inclusão, né? Sim, muito importante. Acho que isso é de suma importância, né? Eu venho divulgando isso para as mães atípicas também, usando as minhas redes. Inclusive, eu quero até deixar as minhas redes aqui disponível, que está lá, Andrea Souza, /Souza com Z, Andrea sem o I e Souza com Z. /Souza oficial, para as pessoas me seguirem, para poder ver sobre as informações que eu venho sempre comunicando através do governo do estado, trazendo essas informações que são libertadoras aí, que ajudam muito, principalmente as mães lá do Gruma. A gente sempre faz uma escuta ativa dessas mães da rede de apoio. E a gente sempre se coloca no lugar delas e tenta entender as dificuldades que elas passam no dia a dia. E é importante que elas saibam de toda essa questão do governo do estado estar próximo para poder inserir os seus filhos, às vezes aqueles que são diagnosticados e também são laudados, para que os médicos possam dar esse laudo, que teve uma capacitação recentemente, né, aqui do governo do estado, nosso governador Tarcísio, para poder entrar no mercado de trabalho e fazer todo esse acompanhamento que a Luby falou agora. Então, nós temos todos esses meios, porque eu falo para as mães atípicas que quando você identifica isso no seu filho, você vai buscar entender, você vai buscar capacitar, porque você pode ser uma ponte para outras mães que estão agora descobrindo que seus filhos estão, e além de tudo, compartilhar todo o conhecimento que você já passou, né? As dificuldades que você já enfrentou, para ser um meio de ser um atalho ali para elas, porque eu falo que é tudo muito novo, nós estamos desbravando essa questão. Eu descobri meu filho com TDAH, com essa questão do TDAH agora, depois que ele terminou a faculdade, mas olha o sofrimento que foi para mim. É difícil de identificar, né? É difícil, porque eu tinha passado com psicólogos, né? E todos eles falavam que não tinha nada, nenhum problema, nada, Andréia, não entendo. Mas tudo bem. Daí meu filho, com o tempo, ele foi entendendo. E através desse problema, fui convidada para escrever um livro sobre inclusão, que é Conexões pela Inclusão. E eu também fiz esse convite, estendi para a Luby. Falei, Luby, você tem uma bagagem, uma história importante para poder compartilhar com as pessoas. Com certeza. Então, foi aí que nós duas unimos esse mesmo propósito, para poder estar, para poder passar isso para as pessoas, né? Passar o quê? O conhecimento, as dificuldades, para as pessoas verem que não é só ela que está passando por momentos assim. Tem que outras, muitas né? pessoas, muitas outras, né? E elas estão aí para pegar na sua mão, para poder te ajudar, como a rede de apoio, como funciona a rede do Gruma e outros grupos também, tá? Então, nós estamos aí fazendo uma ponte também para essas mães acolhedoras irem para outros municípios e criar essa rede em outros municípios, para que essa força venha trazer grande força para o município olhar com um olhar inclusivo para dentro da cidade onde onde estão inseridas essas mães, essas crianças. Não basta inserir só os filhos, você tem que acolher e cuidar dessas mães também. Quem cuida merece todo esse cuidado também. E as pessoas precisam ter o olhar, né,
que acolhe e que também direciona todo esse trabalho, toda essa questão da inclusão e o quanto ela é importante para poder facilitar e tornar a vida mais, né, o fardo mais suave de carregar. Né? Não é fácil nossa vida aqui, e eu falo assim que nós precisamos descobrir todo esse potencial que nós temos para poder contribuir com a vida da outra pessoa. Então eu falo que acaba dividindo, nós né? somos pontes na vida de outros, Sim, né? Seja com informação, com capacitação. O conhecimento transforma socialmente, a gente já sabe disso, né? Então, a gente tirar da universidade tudo que ela tem de melhor, aliada ao poder público, que pode transformar através, né, dessas realizações, desse trabalho feito pelo Estado, é muito importante. Agregar a universidade junto ao Estado para que a gente consiga realmente fazer coisas boas e consiga chegar para todas as pessoas, né, para que elas possam se sentir ali autônomas, acolhidas, que elas tenham liberdade para ter o seu dia a dia, a sua vida, né? Sem barreiras, porque uma das grandes barreiras, a gente sempre pensa assim, nas barreiras que são colocadas para as pessoas, né? Nas barreiras físicas. Então, a gente pensa no cadeirante que precisa de uma rampa, a gente pensa numa pessoa com deficiência visual, que precisa ali, né, de um piso tátil, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar anterior a tudo isso são as barreiras atitudinais. Porque se nós nos fecharmos para isso, a gente não dá oportunidade para que essas pessoas mostrem o que elas têm de melhor. Então, quando você se abre para isso, você dá a oportunidade da pessoa falar o que ela precisa. Então, às vezes, você tem um excelente profissional que tem ali uma característica somente dele, que às vezes essa deficiência visual, por exemplo, e ele talvez não consiga exercer a profissão dele porque ninguém perguntou para ele o que ele precisa para que ele consiga fazer aquilo, né? Então, o Estado traz isso, ele traz a capacitação, a informação, não só para esse deficiente visual, mas também para as pessoas, para a empresa, né? Sim. Porque é fácil, tem lá a cota, tem que ser atendido. Mas não é a cota, a gente não está preocupado com a cota, a gente está preocupado com a pessoa que está ali. Tem muita gente com muita capacidade que não é encontrada porque não sabe, por exemplo, que existem esses polos de empregabilidade. Então, se a empresa ela começa a reconhecer que o Estado ele tem um local onde ele agrega ali todos os currículos, por exemplo, dessas pessoas, e ele pode escolher o profissional e não olhar para a deficiência, olhar para o profissional. Olha, eu preciso de um jornalista. Eu preciso desse perfil. Ele vai até esse polo, ele entra em contato com o polo e fala qual é o perfil que ele precisa. E o polo, ele seleciona 10, 20 candidatos, dependendo do que ele tem ali na lista, e manda para a empresa, tá aqui o seu profissional, o profissional que você precisa. E ele recebe um currículo de uma pessoa. Né? Então, ali a empresa ela vai avaliar aquele profissional. E a partir daquilo ali, ele faz a entrevista, ele vê como fazer e o que vai, né? O que ele precisa, às vezes, é uma coisa simples. Às vezes, um cadeirante, às vezes você colocar um toquinho na mesa para que a mesa fique mais alta e a cadeira possa entrar. Não é tanta coisa, assim, precisa mudar tudo, né? Exato, a gente pensa em grandes transformações, não. A gente até nem vai conseguir grandes transformações agora, imediata. Então, o que a gente tem que conseguir agora são diminuir essas barreiras atitudinais. E eu acho que é esse um grande propósito que a Andréa vem trazendo aí, se aproximando muito da secretaria, do governo, para que chegue mais fácil a informação para as pessoas, que elas tenham toda essa informação, que nem, por exemplo, a mãe atípica. Onde que ela procura? O que o governo tem? Né? Quando ela entende o laudo, né? O que ela pode fazer para ajudar? O que o governo tem de opções para que ela possa ir e buscar junto ao governo essas opções para ajudar a criança? Você falou de você, mas qual é o sofrimento, por exemplo, que o seu filho teve ao longo da vida dele inteira de não se reconhecer quem ele era? Ele não entendia quem ele era.
Então, às vezes um laudo, uma orientação, um acolhimento, ele faz toda a diferença, não só para a família, mas principalmente para a pessoa que está ali, né? Porque você acaba olhando a pessoa pela qualidade que ela tem. E se você der essa acessibilidade, essa redução dessas barreiras. Redução dessas barreiras, isso mesmo, Luby, você falou certo. A pessoa ela vai se buscar ali na sociedade onde ela vive, desenvolver uma habilidade que ela vai poder representar a sua cidade, vai poder representar ali a sua família, né? Porque ela chegou até aqui, mas aquela barreira ali não limitou dela fazer uma faculdade, não limitou dela trabalhar, não limitou dela casar por falta... às vezes eu tenho amigas que têm um filho que não é verbal e ele casou, né? Ele casou e teve família, deu netos para ela. Então, assim, você vê que é a forma que nós olhamos para os problemas e nós julgamos. Então, quando a gente olha para um filho, eu poderia olhar para o meu filho e falar assim, muitos pais eu ouço de outras pessoas, você é um burro, você não é capaz. Então, assim, eu olhei para o meu filho e vi a possibilidade nele, que era possível, eu acredito em você. Então, eu coloquei toda a minha força de mãe, toda a minha energia, todo o meu amor e fé sobre ele. Então, você enxergou a pessoa que ele né? E aí o menino... E não, às vezes, a deficiência que a pessoa tem, né? Aí o menino foi que me surpreendeu. Com certeza. E eu tinha certeza que ele ia fazer isso. E ele hoje é um grande... médico. É um grande homem, casado. E daqui a pouco eu tenho certeza que quando a gente sabe que os nossos filhos casam, a esperar netos. Então, assim, logo você é avó, provavelmente, né? Muito cedo. Mas eu esperar passar esse legado, esse conhecimento. Mas agora, com esse aprendizado, a gente diagnosticar dentro da nossa própria família mais cedo, né? Com esse olhar, olha quanto aprendizado para chegar até aqui. Então, todos nós temos uma história por detrás de nós, né? E essa história faz com que a gente ou vença ou você paralisa. Mas a ideia da gente poder mostrar para a sociedade, como poder público, falar das possibilidades, como é possível e como poder acreditar nessa pessoa, que ela possa crescer e se superar e avançar. Então é isso, né? É dar autonomia para ela, né? O direito, né, que ela tem ali de estar atuando, né, naquilo que ela é melhor como profissional e enxergar a pessoa, né, antes de qualquer coisa. Eu acho que é isso que é muito importante. Então, na política eu vejo o olhar, o cuidado e o acolhimento que você faz com as pessoas, independente do que... quando você está no governo, você tem que governar para todos. Você não pode olhar e nem julgar ninguém. Você tem que estar ali com o coração disposto para servir. É para isso que nós estamos aqui como pessoas públicas, para deixar um grande legado. Um legado que possa servir para as próximas gerações, que nós passamos, desbravamos e deixamos um caminho traçado. É assim que eu penso. Aproveitando o gancho, né, para as duas aí, que estado de São Paulo vocês sonham em construir? Pode falar. Eu acredito muito na educação, né? Eu acho que a educação, ela é transformadora, mas ela sozinha também não caminha. Então, a gente precisa das políticas públicas para que isso aconteça. Então, a gente fala muito dessa proximidade e a nossa palavrinha aí das deusidências, eu acho que elas levam pessoas que têm propósitos que buscam aí servir, né? Eu acho que é isso que é o meu papel como educadora, que foi além da sala de aula, além muros da universidade. Eu acho que é esse o nosso trabalho, de agregar esforços, né? Juntando aí o que a gente tem de melhor das universidades, daquilo que o Estado faz de melhor e apoiado nessas políticas públicas para que chegue mais rápido para as pessoas. Eu acho que um desses meus sonhos é que eu comecei fazendo pequenininho dentro da universidade, num projeto que nasceu lá atrás, há 20 anos,
Hoje ele é algo grande, que ele traz 9 projetos dentro dele, então ele é um programa dentro da universidade, um programa de extensão dentro da universidade. Cresceu, né? Ele cresceu, nunca imaginei que chegaria nesse ponto, e eu pude, através dele, né, eu acho, estar hoje aqui dentro da Secretaria de Estado, junto com o secretário Marcos da Costa, trazendo a escola da inclusão, ou seja, aquilo que eu fazia pequenininho, agora eu consigo fazer para o estado inteiro. Mas a gente precisa de pessoas, né, que estão nos municípios, os nossos vereadores, os nossos deputados, que eles abracem também tudo isso que o estado faz e traga, né, para as regiões ali o que o Estado vem fazendo. Então, a escola da inclusão é algo aí inédito, né? Porque a gente não tem isso, a gente recebeu até visitas de outros estados querendo saber o que a secretaria vem fazendo, o que a escola da inclusão vem fazendo para as pessoas com deficiência. E isso é muito importante, está mostrando assim, que a gente vem fazendo a diferença. Vou dar um outro exemplo. O secretário, ele se aproximou das 4 universidades públicas, né? USP, Unicamp, Unesp e a Univesp, que é online. E ele criou uma disciplina que é a Disciplina Paulista de Acessibilidade e Inclusão. Essa disciplina ela é oferecida, por exemplo, para todos os alunos de todas as universidades, de qualquer área. Então, o médico, o dentista, o advogado, o psicólogo, seja quem ele for, ele pode sim fazer essa disciplina, que é uma disciplina da universidade, e ele escolhe ela e ele vai sair da universidade já preparado sobre as questões da acessibilidade e da inclusão. Então, como que ele conseguiu fazer isso, né? Ele conseguiu unindo, né, a educação ao Estado. Olha só, a política pública, que é levar a informação para todo mundo, com a educação, o conhecimento que a universidade traz. Então, unindo isso, ele conseguiu fazer com que mais de 20 mil alunos, até agora, se formassem sabendo sobre o que é o capacitismo, o que é uma pessoa com deficiência, o que é uma pessoa, por exemplo, que enfrenta violência porque ela é uma pessoa com deficiência, ou uma mulher com deficiência, e que tem ali um problema de violência. Tudo isso é falado dentro dessa disciplina. E ela só chegou para esses profissionais que estão chegando agora no mercado porque o Estado se uniu às universidades públicas, né? Então, isso é muito importante. Essa aproximação, ela faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Porque esse profissional vai lidar com pessoas ali ao redor dele e vai transformar aquele ambiente. Ele vai ter informação, né? Ele vai ter informação, exato. Vai poder passar. Então, o desconhecimento, que é algo que vinha de anos aí, ele está começando a cair por terra. Isso por quê? Porque o Estado está fazendo o seu trabalho, as universidades estão se unindo e as pessoas que estão dentro, né, da política estão entendendo a importância disso, né? E eu acho que a Andréa é uma dessas pessoas que buscaram a secretaria, então, ela busca diariamente as informações para trazer para a região. E quanto mais pessoas fizerem os cursos que a gente tem lá, mais pessoas vão ter um olhar diferente, aí, uma vontade diferente de atuar em cima dessas barreiras que a gente conversou hoje. Por mais pessoas que busquem isso também, eu acredito na educação, através dela, a valorização dos professores, que é essencial. Nós precisamos estar caminhando juntos através da educação e as políticas públicas, porque é só essa ferramenta que serve como transformação para a vida, né, social das pessoas, para a vida do desenvolvimento das pessoas. Então, nós acreditamos nesse projeto, sim. Nós acreditamos que é possível, quando você está fora do poder também, de ir buscar essas parcerias. Como é possível? Dá trabalho, mas se você tiver... Prova disso é você que continuou trabalhando e buscando, né? Não parei porque eu me vejo hoje com uma ponte, é como eu falei para você, tanto para as mulheres. Ontem mesmo, Charles, eu quero até compartilhar com vocês, eu estive
ao lado da delegada Marta Rocha, que é seccional de Americana, lá em Arthur Nogueira. Lá eles têm um projeto que foi criado em Paulínia, que são um trabalho de acolhimento para as mulheres que sofrem com violência. Mas não é só para as mulheres, não. Tem para homens e também é um trabalho, assim, bem social. Um trabalho que não... com parcerias das faculdades. Então, essa outra, a Sônia, que é especialista em inclusão e também violência doméstica, ela fez parceria com a faculdade para trazer os profissionais para fazer esse trabalho. Então, você observa que não tem recurso que você usa do município, você faz essas pontes. Então, se você estiver ali com foco naquilo que você quer desenvolver, você consegue fazer muitas coisas, muitas mesmo. Estando no poder, então, meu Deus, não é só recurso, não. A questão é... André, escutando você falar, né, eu vou buscar aqui uma coisa que tá bem atual, a gente tá vendo aí o lançamento do novo filme do Homem-Aranha, né? Eu sou uma apaixonada pelo Homem-Aranha, meu filho assistiu, eu assisti acho que milhões de vezes o filme, e o que eu diria pra você é assim, eu acho que eu olho pra minha trajetória e vejo muito o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você também. Em algum momento, a gente foi picada por esse bichinho, né? Que é o bichinho aí da acessibilidade, da inclusão, do servir, né? De você levar a informação, o conhecimento e acolher pessoas. Então, a partir do momento que a gente é picado, que a gente é envolvido por isso, não tem como a gente sair. É, né? verdade. A gente começa a fazer parte, isso começa a fazer parte do que nós somos, de quem a gente é como ser humano. E por mais que as pessoas às vezes falem, isso daí não vale a pena, é dor de cabeça, é tempo roubado, imagina, é crescimento a cada conversa, a cada diálogo, né? É verdade, é um processo de aprendizado e pra gente de uma evolução, assim como ser humano, gigantesca. Então, eu acho que quando a gente começa a entender que essa transformação dentro da gente, não dá para voltar mais. Não dá. É só a gente usar a frase, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu acho que é isso. A gente acaba tendo esses poderes, porque eu acredito que todos nós temos um herói dentro da gente e a gente precisa resgatar ele. Sim. Então temos grandes poderes. Então vamos lá, as nossas responsabilidades colocar também para funcionar, né? Vamos Exato. usar ele em prol das pessoas, né, em benefício das pessoas que estão lá na ponta precisando muito desse suporte, desse apoio, desse acolhimento. E eis-me aqui, né? Eu falo assim, as pessoas falam assim, André, mas a política não. Eu falei, gente, se não for pela política, você não consegue desenvolver e ampliar essa rede do bem, as ações que você já fez, você não consegue. Então, esse é o caminho. Não tem outro caminho. Fora, é mais desafiador ainda, porque você não tem, falta às vezes recurso para desenvolver com as pessoas. Então, assim, nós precisamos estar nessa frente para poder executar. Então, olha só, você falou de recurso. A Escola da Inclusão nasceu sem orçamento. Né? Nós estamos trabalhando há 1 ano e meio sem orçamento e nós já produzimos muita coisa. Foi mesmo. Né? Nós já atendemos mais de 35 mil pessoas em capacitações e formações nesse 1 ano e meio. Sem significativo. Nossa, demais. Nenhum orçamento. Então, imagine a hora que esse orçamento começar a vir. Chegar. Né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Essas pequenas ações, esses pequenos projetos, coisas que nós fazemos sem recurso. E quando tem o Estado investindo, com certeza vai ser muito melhor. E é isso que nós precisamos buscar, não é mesmo, Lubi? É isso. É buscar esse recurso para que as secretarias de todos os municípios tenham recurso para poder ser usado de forma correta, né? Que as políticas públicas sejam realizadas concretas, né? Perfeito. Que cheguem até as pessoas. Então, muito obrigada, Quero Charlie. agradecer. Gente, alegria, conversa boa, né? assunto bom. Vai Passou, fluindo. né? 40 minutos aqui, nem vimos, né? Mas eu verdade. quero agradecer a frente de vocês duas aqui, da Andréia, da Lube. Prazer em conhecer. Prazer é meu, Charles. E bacana, nossa, a informação precisa, acho que chegou aos ouvintes aí da forma mais clara possível. Eu agradeço por essa oportunidade. Hoje estar à frente de um trabalho
e ter realizado um trabalho que Nova Odessa me deu essa oportunidade, agora poder apresentar esse projeto para a Lesp, né? A Lesp é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde são realizados o orçamento do governo, são fiscalizados e são destinados também recursos para entidades, para os municípios, com ações e políticas públicas que vão atender uma grande demanda que é a nossa população, que é a região, que é o Estado. Então, meu muito obrigada, que Deus possa abençoar cada um de nós. É isso aí, Charles. Obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a secretaria, né? E mostrar aí essa proximidade que a Andréia tem tido com a gente, de trazer todas essas informações que o governo faz para a região onde ela está atuando aí. Muito obrigada, viu? Obrigada aos ouvintes por nos escutarem aí. E por sigam as redes dela, que ela segue as nossas redes lá também e vai ter muita informação. Legal, bacana. Ó, vai ter na íntegra também, depois que você perdeu alguma coisa, chegou na metade da conversa ali, mas eu queria acompanhar inteiro, nosso YouTube da Rádio Paraíso vai estar lá na íntegra a entrevista toda também. Obrigada, Charles. Tá Obrigada, ouvintes. Tchau, Esse tchau. foi o Manhã da Comunidade por aqui. Papo de Comunidade. A voz de quem faz parte da nossa cidade e região. ZYU 728, Rádio Comunitária